A teoria do desenvolvimento econômico, que eu prefiro chamar de teoria do desenvolvimento social, explica como que as sociedades vão evoluindo, vão se modificando à medida que determinados itens e bens de necessidade básica vão sendo produzidos. Por exemplo, para a gente ver uh, determinados tipos de, como é que eu vou dizer, de empresas de comércio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma rede de restaurantes que o diferencial deles é a grosseria dos funcionários. É algo que é consensual, todo mundo sabe que é um restaurante que a comida é boa e tal, e os funcionários são propositalmente grosseiros para gerar um entretenimento, um diferencial. E até chegar a esse ponto, por exemplo, isso a gente não vê em um país pobre, um país onde tem subnutrição, onde não tem esgoto. Aí nós vemos a preferência do ser humano, natural. Então, essa questão do restaurante que trata as pessoas mal e tal, isso é típico em um país, em uma cidade, uma região onde o pessoal já não tem mais outros problemas. Não tem mais problema de passar fome ou de saneamento básico ou algo do tipo. E aí eles meio que se dão ao luxo de inventar essas atividades não tão importantes. Vamos analisar outro exemplo. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela atualmente, o time de futebol lá nunca teve muito. O que tem reduziu. Handball, aquele. Não é handball, é. Esqueci o nome, qual é aquele que tem que joga uma bola e tem o taco? Beisebol. Beisebol da Venezuela reduziu muito. Por quê? Porque eles não vão mais focar em essas atividades, sendo que eles têm dificuldades em atividades básicas, alimentação, segurança alimentar, transporte, moradia, tudo isso já é difícil manter. E aí falta dinheiro para esportes, lazer, culinária rebuscada. Então, o que a teoria do desenvolvimento social nos mostra em vários países? Primeiro, vem itens mais básicos de necessidade. Aí, por último, lá pela metade, por último do desenvolvimento, começa a aparecer essas... Bom, eu sei que a arte, ela existe desde os tempos das cavernas. A arte existe desde o tempo das cavernas. Agora, eu digo a arte mais rebuscada. Aí ela surge depois. Porque inicialmente o ser humano, caçador, coletor, depois teve a agricultura, continuando com a caça. E a arte já existia desde o início. Porém, era uma arte rudimentar, arte rupestre. À medida que a civilização foi prosperando e ficando mais complexa, surgiram novas formas de arte, mais complexas, evoluindo junto. Até o ponto que hoje em dia nós temos em países, existe em países mais, em sociedades, países ou até mesmo cidades mais assim rebuscadas, desenvolvidas, bem estruturadas, aparecem formas de artes sutis e outros tipos de mercado que não iam aparecer em lugares pobres, lugares pouco desenvolvidos. Até mesmo hoje, se a gente analisar países que eram pobres e se desenvolveram, surge também novas modalidades de arte, novas maneiras de enfrentar, de encarar a vida. Isso vale para a sociedade assim como nós mesmos. Tá? 4 minutos e 44 de vídeo. Agora, indo para outra parte. A importância da gente saber o nosso lugar na sociedade, como pessoas também. Eu nasci em uma família tal,
O que eu posso fazer de bom para mim e de bom para os outros? Lógico que a pessoa nascendo em um contexto ruim, ou um contexto bom, ou um contexto mediano, isso vai alterar a maneira com que ela vê o mundo. Lógico que é. Por isso mesmo, por ter a sorte de nascer em uma condição boa, que nós temos a responsabilidade de ajudar os outros. Isso vale para todos. Claro, primeiro tem que ajudar a si mesmo, depois ajudar os outros. Lembrando que não dá para ajudar quem não quer ajuda. Então a gente tem que... não pode ajudar à força a pessoa. Não existe isso de ajudar à força, tem que conversar, logicamente. Então, tem um grilo fazendo barulho aqui. Acho que vai aparecer na gravação. Grilo fazendo barulho. Agora deixa. Mas a questão é essa, então. Aliás, mas não. Não é mas, é então. Então a questão é essa. Quando a gente entende o nosso lugar, o nosso contexto, além de fazer o bem para nós, vamos fazer o bem para os outros. Aquilo que eu já comentei outras vezes. É bom a gente fazer o bem para nós sem prejudicar os outros. É bom a gente fazer o bem para nós e também ajudando os outros. Melhor ainda. É bom nos ajudar e ajudar e ser neutro com os outros. É bom fazer algo bom para nós e também bom para os outros. Aí é melhor ainda. Então, sabendo a nossa posição, a gente faz para nós e também para os outros. Cada um faz por si e também para os outros. Aí tem que tomar cuidado com a questão do coletivismo ou individualismo. Os dois são bons, dependendo de como a gente encara. O coletivo tem que respeitar a opinião das minorias e a minoria tem que respeitar a opinião dos coletivos, porque o direito humano é acima de todos eles. O coletivo respeita a minoria respeita o coletivo e direitos humanos são gerais para todos os humanos. Direitos humanos não se chamam de individualistas ou coletivistas. Direitos humanos são dos humanos, de todos os humanos. Independente da situação, independente de ter isso ou aquilo. Lógico que não pode ferir o direito de outro humano alegando que você tem direitos humanos. Quando um bandido mata uma pessoa inocente, o direito humano vale para os dois, principalmente para a justiça da pessoa que foi morta. Direitos humanos valem para todos, principalmente para as vítimas. Porque se a pessoa não respeita o direito humano dos outros, o dela também é relativizado. Por isso que direitos humanos têm que valer para todos. Para o bandido e principalmente para a vítima. O direito humano vale principalmente para a vítima. Uma questão ética, não é uma questão de legislação, é uma questão ética. 8 minutos e 30. Então, concluindo, a teoria do desenvolvimento social, a gente percebe padrões da sociedade estudando que, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo, vão aparecendo novas atividades, novas formas de arte e novas formas de comércio. Nenhuma sociedade vai pensar em arte abstrata enquanto ainda tem deficiência alimentar. Então a tendência das pessoas é primeiro se alimentar bem, uma boa alimentação, infraestrutura, saneamento básico, moradia. Aí depois disso, que já vai se estabilizando, tendo mais segurança, aparecem as formas de arte, os esportes, os campeonatos, show de música. Isso em todas as sociedades acontece. E com as pessoas também acontece. À medida que nós vamos... Bom, claro, se acontece com a sociedade é porque também acontece com as pessoas, porque a sociedade é feita de pessoas. E o nosso caso individual, à medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, novas formas de ver o mundo,
nós temos novas formas de ver o mundo. Surgem novas formas de ver o mundo. E muito cuidado com os ditadores. O ditador, aquele que fala em nome dos pobres, eu quero ajudar o pobre, eu me sinto bem ajudando o pobre, porque eu sou fascista, porque eu sou socialista, porque eu sou nacionalista, porque eu não sei o quê, porque a lei trabalhista, porque eu não sei o quê. Isso aí é típica arrogância. Eles dizem que gostam de ajudar o pobre, mas na verdade eles gostam da sensação que eles têm mandando na vida dos pobres. Todos os defensores da ditadura, o socialismo ou o fascismo, todos eles defendem socialismo, mas eles não querem ficar como se fosse um trabalhador. Eles querem ser político, burocrata, intelectualoide, militante ganhando salário, jornalista, puxa-saco, chapa branca. Todos os defensores do socialismo, eles são assim. Eu nunca vi um defensor do socialismo, eu quero socialismo porque eu vou trabalhar em uma fábrica coletivizada, anarquista, onde é tudo chão de fábrica e são as assembleias dos trabalhadores. Olha, todos os propagandistas do socialismo, eles querem estar na elite. Eles querem ser do partidão, ou ser jornalista puxa-saco, ou intelectualoide puxa-saco, ou algum funcionário alto do governo próximo dos líderes. Porque o socialista, ele se sente bem mandando na vida dos pobres. Eles dizem que se sentem bem ajudando os pobres, mas o que eles estão fazendo é alimentando o próprio ego de querer mandar na vida dos pobres. Todo socialista é assim. É só escutar os discursos do Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, todo esse lixo aí. Eles acham que podem mandar nos pobres e ao mesmo tempo se acham dono dos pobres. Porque eu sei o que é melhor para os pobres, eu sei o que é isso, eu sei o que é aquilo. Eles dizem que gostam dos pobres, mas na verdade eles gostam de mandar na vida dos pobres. Isso que é o ruim do Estado grande, o Estado máximo, é uma grande desgraça, porque ele rouba da sociedade para ajudar a própria sociedade. E a teoria do desenvolvimento social e econômico mostra que Estado grande gera pobreza. Estado grande não ajuda, Estado grande não produz. Estado máximo é um imã de sociopatas e de ditadores. É só entender a Venezuela, Cuba, em alguns aspectos os Estados Unidos também, a Rússia, a China. Todos esses grandes estados têm a tendência de ser ditadura. O Estado ele atrapalha muito mais do que ajuda. Esse tipo de Estado. Não adianta dizer, mas a Suécia tem não sei o que. O cidadão da Suécia ele aceita participar daquilo. É outro caso. Os suecos, os suíços, eles aceitam participar daquele sistema. Diferente do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, ou de Cuba, ou da Venezuela. Então tem que entender a diferença. Quando o Estado se torna grande a ponto de não aceitar críticas, ele já é uma ditadura. Mas o presidente foi eleito democraticamente. E aí critica ele, pode ir pra cadeia? Mas isso já é uma ditadura. Isso que é o ruim do Estado máximo. E mais uma vez, a teoria do desenvolvimento social mostra que o Estado máximo é improdutivo e parasita. Porque ele não respeita a ordem natural do desenvolvimento da sociedade. Primeiro vem família, depois o mercado, aí clubes, interação entre pessoas. E por último tem que vir o Estado. Porque o Estado ele não garante a propriedade natural. O Estado garante a propriedade grande. As grandes empresas, as grandes hierarquias. Isso aí é mantido pela força. Diferente da propriedade natural. Esta roupa é minha. Sou o dono desta roupa. O carro é meu. A casa é minha. Até um comércio com 2 ou 3 funcionários até pode ser meu. Sem precisar do Estado. Agora, quando se trata de médias, grandes empresas, que aí tem muitas pessoas lá, a legislação é mantida pelo Estado. A burocracia toda é mantida pelo Estado. Essa é a parte ruim.
que geralmente é parasitária. Ao contrário da verdadeira propriedade. Esta caminhonete, essa roupa, a casa e as empresas que são mantidas sem legislação estatal. Essa é a propriedade que não precisa do Estado. E a outra propriedade que precisa do Estado tem a parte boa e a parte ruim, e o Estado parasita muito mais e atrapalha muito mais do que ajuda. E quando o Estado ajuda a manter a grande empresa, são as grandes empresas improdutivas, que são desnecessárias. Se desmembrasse essas grandes empresas em 15, 20, 40 empresas separadas, seria muito melhor do que ter uma empresa gigante, só lenta e burocrática. Essas grandes estruturas hierárquicas, elas são sustentadas pelo Estado. Diferente das pequenas e médias empresas que não precisam do Estado. E se o Estado tem que existir, tem que ser um Estado mínimo, que não sustente grande empresa ineficiente, e um Estado que respeite as empresas e hierarquias naturais. Um Estado que respeite as hierarquias e empresas naturais. E tem vários estados ao redor do mundo que são assim. Inclusive a maior parte dos estados por aí são estados... Não, a maior parte não. Mas eu digo... Pelo menos a gente encontra... Na maior parte dos países, esse fenômeno acontece. Só que tem muitos países, porém, tem muitos países que isso acontece pouco. Tem outros que acontecem muito. Então, se tu vê os que acontecem pouco e que acontecem muito, o fenômeno de respeitar as hierarquias naturais, por exemplo, os que respeitam Uruguai, Argentina em parte, Chile, Paraguai, Peru parcialmente, o Brasil pouquíssimo respeito às regras naturais. Aí outros que respeitam bastante: Singapura, Mônaco, Suíça, Liechtenstein. Esses países que respeitam as hierarquias naturais das empresas e das famílias são os países mais prósperos. Enquanto os países truculentos e expropriam e criam impostos malucos e taxam todo mundo, esses países vão ficando pobres, porque o Estado máximo é um ladrão e é improdutivo. Compare os países que respeitam o desenvolvimento social natural e os países que não respeitam o desenvolvimento social. Compara a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é muito mais próxima de respeitar os direitos naturais e o desenvolvimento social espontâneo. A Coreia do Sul é melhor que a Coreia do Norte, mesmo não sendo perfeito. Não é perfeito, claro que não é. Porém, a Coreia do Sul é melhor que a Coreia do Norte. Por isso que o importante, quando se fala em política ou ideologia de direita ou de esquerda, o importante é analisar a realidade. Realidade acima de tudo. A realidade não pode ser distorcida para encaixar em uma visão de mundo, em uma ideologia. É a sua ideologia e a sua visão de mundo que devem analisar a realidade e explicar a realidade, como ela é. É isso que eu tinha para comentar hoje. E é isso aí.